Assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Eu não voto na esquerda jamais. Ligando pro prefeito. Se eu tratei o Guilherme nesse respeito, você também tem que esperar. É o mesmo respeito. Tá chamando aqui. Não tem o número dele aqui, mas vou mostrar pra você, ó. Tá ligando aqui, ó. Tá aí a foto do prefeito de São Paulo que quer. Tô chamando aqui agora, ao vivo, se ele não atender. A minha intenção de fato era colocar todos eles, como não tá mostrando o número dele, eu tô mostrando aqui, ó. Tá chamando e o Ricardo não está atendendo. A esquerda é a direita, eu sou a direita, esse cara é de esquerda. E eu tô aqui e propus um debate aberto. Eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira. Eu quebrei o pau mesmo, você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. O que é comunismo pra você? Sem dar volta. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar pra um comunista. O que é furo de São Paulo? Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. Se arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio da... A entrevista entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos dividiu a opinião dos espectadores e deixou o público questionando suas intenções. Alguns elogiaram Marçal como um estrategista, afirmando que ele furou a bolha política e atraiu a atenção de ambos os lados. Outros interpretaram o movimento como uma jogada de marketing, um ato para angariar apoio e fortalecer seu capital político. A ausência de Nunes só aumentou o debate sobre a postura de Marçal, enquanto muitos enxergaram um tom desconfortável e uma estratégia arriscada, especialmente após a polêmica do documento falso. Vamos acompanhar os melhores momentos da sabatina, fique até o final para entender e tirar suas conclusões. Por incrível que pareça, mais de 90% dos espectadores não são inscritos, então ajude o canal para receber mais vídeos de qualidade. Deixe seu like e fale mais o que você achou desse episódio icônico da política. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas tá inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto pra qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado pra fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você tava falando agora do pessoal que tá... Até teus apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu? Pô, o Marçal inventou lá do falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara. Eu sou movido por propósito. Eu não tô na política pra ganhar dinheiro. Eu não tô na política pra ter privilégio. Eu não tô na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu tô na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Por mais podre que sejam muitos dos que estão na política, pra mudar a sociedade. Quando você tá numa batalha dessa, de missão, de propósito, você vai em frente, cara. Você não escolhe adversário, não. Nem o de agora, nem o dos próximos 30 anos. E hoje, eu convidei os dois candidatos aí, finalistas à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, seja bem-vindo à entrevista aí para a Prefeitura de São Paulo. O que vai acontecer às 19 horas ali no máximo, que eu acho que não vai ter tanto tempo assim para apuração. 19, 20 horas. O Guilherme não foi selecionado pelo povo. O que é a primeira coisa que vai passar aí pela cabeça do Guilherme? O que a gente tem que ter em mente é que eu, se fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da tua candidatura no primeiro turno. E goste ou não, você teve mais de 1.700.000 votos de paulistanos. Já que você falou que não foge, o Nunes ele tá assistindo lá para ver se ele entra logo em seguida, vamos ver se ele consegue. Eu tenho perguntas sinceras, né, que eu vou perguntar para a pessoa do Guilherme, tá? A primeira pergunta que eu tenho para você, dessas bem sinceras, o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Por isso teria dificuldade de dizer a pior coisa que eu já fiz na vida. Então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então.
Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. A primeira vez que você direcionou uma palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura, na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo, acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal, eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. A questão de mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Veja só, cara, a gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país. E, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade E por que eu você luto... Então, por Diga. que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Que eu acho que seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve... Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de, segundo notícia, né? Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. A minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto. Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo. Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento num país é empresa. Você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. O pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo, de verdade, é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não está batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha, eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu estou aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você está assistindo aí, que você e seu time tomasse a decisão de entrar logo em seguida, pelo respeito, né, da quantidade de votos que eu tive aí. Eu tô aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu tô aqui humildemente fazendo essas perguntas, né? Preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem tá assistindo, escreve aí, escreve, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, para quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de entrevistas, sei lá, acho que eu devo ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas. Ô, Guilherme, conta para mim, como é que você vai fazer, dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa. Primeiro que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto.
A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo um imposto. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar essa dívida não existe mais. A terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas, máfia de creche, teve, cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi, foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas, a armadilha de mosquito da dengue, Pediu um favor, mas... Ô, Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu tô te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas. E aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes. Ah, claro, cara, mas já tá... falar que eu não vou fazer corrupção, vou combater a corrupção dentro da prefeitura, é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas, sem mexer um real no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Sempre o cargo também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, tem um clipe aqui que desde 1º deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saiu 80 mil notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor. Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho político, resposta... Eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar. Nenhum problema. Né? Nós temos que ver qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo, que São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo, a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas. Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. Né? É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem ensino de não, pô, falei que é o que eu defendo. Foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. Se o paulistano falar, vai ser o Boulos, aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira, é a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. Tem 400 mil pessoas assistindo no YouTube e eu faço o apelo mais uma vez pro Ricardo Nunes. Vou conduzir a entrevista, que eu sou entrevistador, né? Eu tenho meu programa Marçal Talks, já entrevistei mais de 300 pessoas, sem contar podcast e tudo. Deixa eu te falar. Nunes, assim como uma pesquisa fala que você está com a maior parte do eleitorado que votou em mim, eu acredito que você não poderia virar as costas para as pessoas aqui. Vou tratar com o maior respeito. Tem gente indignada aqui. Por que você não chama ele de Boulos? Porque eu fiz um compromisso de tratar com extremo respeito todos os entrevistados aqui. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira, onde, de fato, né, a esquerda e a direita. Eu sou a direita, esse cara é de esquerda, e eu estou aqui e propus um debate aberto. Na verdade, não é um debate, senão eu ia estar quebrando, mostrando carteira de trabalho para ele, fazendo um monte de coisa. Isso aqui é uma sabatina e eu estou na situação de entrevistador. Eu sei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso, só que eu senti de contribuir, né, nessa reta final. Agora, o que não dá para entender é por que o povo me cobra, alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio. O cara não dá conta de vir no entrevista. Assim, põe a consciência. Eu quero entrevistar os dois, fiz o desafio,
o Guilherme foi o primeiro a topar. A equipe do Nunes está com o link aberto para entrar. E eu faço o apelo mais uma vez. Escreve todo mundo assim, ó. Vem Nunes. Escreve isso. Não é para colocar em rabo de foguete. Eu tô sendo claro aqui com as perguntas. Fiz muitas perguntas. Fiz mais de 50 perguntas aqui pro Guilherme. E fiz as perguntas pro Nunes. Gostei do número de perguntas, viu, Marçal? Gostei do número de perguntas que você fez, ó. Mais de 50. Pode ficar nos 50, que aí o pessoal grava bem na urna domingão. Assim que tem que ser, né? É assim que eu acredito, é assim que eu ajo, desde que eu entrei na política. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo. Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa e sigo com a minha fé, sem separar isso da política, mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus pais desde menino. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem que era o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda que o Tarcísio está há 2 anos no governo. O que ele fez foi vender a Sabesp, num negócio perigoso que pode virar Enel da água agora. O que ele fez foi um negócio contra livro didático em escola. O cara, em 2 anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta, porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressar isso, não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques. O Ricardo Nunes é um cara que não tem expressão, não tem identidade própria. O que está em jogo nessa eleição agora é o Tarcísio poder usar... Só completar esse raciocínio, o que está em jogo nessa eleição é o Tarcísio usar a cidade como trampolim, botando um fantoche aqui, para ele largar o governo e ser candidato a presidente. Essa é a turma que eu estou enfrentando. Pode ficar tranquilo que eu vou estar lá candidato. Guilherme, o Kassab, em uma palavra. Cara, o Kassab é uma expressão do Centrão. É um cara que teve em todos os governos. Né? Ele representa essa política. Tanto é que hoje ele está no governo do Tarcísio e está no governo do Lula. Né? Independente da posição do lado ideológico, ele é um cara que se acomoda ali em todos os governos. Eu faço um apelo aqui mais uma vez. Quase 500 mil pessoas assistindo em todas as redes sociais nossas. E eu faço um apelo mais uma vez ao Ricardo Nunes, que eu abri foi um desafio. E eu esperava verdadeiramente que ninguém topasse esse desafio. Eu tô aqui no meu poder cívico, e usando a minha característica de entrevistador, que eu gosto demais, né, de tirar as respostas das pessoas, eu, Pablo, faço o apelo mais uma vez. Né? Terminando aqui a entrevista com o Guilherme, a gente passa pro Ricardo, se o Ricardo estiver disponível, acho que é lastimável ele não fazer. Acho isso, confesso que não faz muito sentido. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Você é franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto, então, ué? Cara, não, eu acho que quem tem que... O Tarcísio tá falou, cortando, cara. Tá cortando, não te ouvi agora. Você tá assim, você tá lado a lado então com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan: se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa nulo. Eu votaria nulo. Eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca.
Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona pra mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você tá me apertando aí, já que você tá usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda da mesma laia que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Eu acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo, você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. É uma questão minha, sabe? Assim, desde criança, cara, não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que eu não falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo uma máquina gigante na mão dele, eu vejo um bem bolado que eu nunca vi na minha vida acontecer. E vou falar pela última vez aqui. Tá aberto pro Nunes entrar e eu fazer entrevista com ele do mesmo jeito. A gente tá terminando aqui 1 hora. Eu tô em Roma descansando com a família. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu cumpri uma promessa de campanha lá em casa. Meu filho, no final de ano, várias pessoas estavam sonhando em ser na escola dele. Há alguns anos atrás, teve um momento em que eles falaram, meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser empreendedor. Aí, rapaz, eu tomei um susto, porque meu filho, o 02, eu tenho 4, ele falou, meu sonho é tomar sorvete na Itália. Ele me pegou de surpresa, eu olhei pra minha esposa e falei, que sonho é esse, cara? E hoje foi um grande dia, eu realizei esse sonho dele. Tão pequeno, né? Para algumas pessoas pode ser grande, mas na minha cabeça eu pensei, por que esse cara quer isso? E acabei de fazer isso, vindo pra cá. O sonho foi realizado hoje. E eu tirei pra descansar. Eu tô pensando, se compensa eu interromper esse processo aqui pra ir fazer alguma coisa aí na urna. Tô pensando ainda, não decidi se volta ou se não volta. Mas eu em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar me enchendo o saco, você podia estar xingando o cara. Só que ele topou vir nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate nem no debate, eu estou numa entrevista. E assim tratarei o Ricardo se ele aparecer. Vamos finalizar, que já deu 1 hora da tarde aí. Mas só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direita. Você é um cara que muita gente de direita que está assistindo aqui a gente. Porque você falou que para você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto para mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, porque eu sou um cara analítico. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tem que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso. De fato, como você virou o jogo aí pra mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Isso é real. Tanto de mensagem de gente que tá falando assim, eu não acredito mais na política. Eu falei, cara, você tem que acreditar. Mas o tanto de gente que absurdamente fala, cara, eu não acredito no resultado. Eu falo, cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com o comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. E até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo pra você, sem dar a volta? Que eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura. Eu sou um cara bem lúcido no assunto. Eu queria ouvir de verdade de você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. A mesma.
Eu acho que esse é o papel do poder público. Você defende tanto habitação, você fez algum projeto de habitação como deputado? Você colocou dinheiro de emenda sua em algum projeto de habitação? Vários. Eu fui vice-presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida, que retomou o maior programa habitacional do Brasil. Foi aprovado 12 emendas minhas nesse programa. Eu gostaria de dizer que eram 50 emendas, para lembrar o número de domingo, mas foram 12. 12 emendas que foram aprovadas. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, né? O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo, porque a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum, como a direita tem, os seus organismos internacionais. Liga aí o reloginho para ele fazer as considerações finais. Eu não esperava, eu achei que você não veria. Você topou prontamente pelo Instagram ali, eu vi, minha equipe me mandou. Achei respeitosa, acho que você também achou respeitosa a condução, tô tudo certo? Não, foi respeitosa, não teve nenhum ataque, nenhum desrespeito, nenhum apelido. Discutimos sobre a cidade. Eu vim aqui preparado para isso, Marção. Não espere por isso quando a gente estiver no embate político, disputando alguma coisa, tá? Que fique claro isso. Você joga de um lado, eu jogo do outro. E que você não se acostume com essa nobreza no embate. Isso eu sei perfeitamente. Aliás, se a gente levar essa metáfora pro campo do futebol, eu sou corintiano, você é São Paulino. Mas o problema hoje de São Paulo é o palmeirense que tá lá, sentado na cadeira. Então, nunca o Corinthians e o São Paulo, quando entrar em campo, não vão dar tudo para brigar entre um e outro, ou Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e o São Paulo. Então, eu tenho clareza das nossas diferenças ideológicas e topei vir apesar delas, porque eu não fujo de debate, cara, com ninguém. Não fujo de embate, não fujo de diálogo, e eu acho que isso não é um mérito meu. Isso deveria ser uma obrigação, um dever de qualquer um que está na política. Ser transparente, não por mim, não por você, não pelo Ricardo Nunes, não pelos candidatos, pelas pessoas que vão votar na urna no domingo. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso daqui pra mim é novo, tá entrevistando ele, pra vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva na política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiarem em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. Deus te abençoe aí, tá? O Guilherme Boulos, e a gente finaliza aqui. Eu continuo então. É o seguinte, é um momento um pouquinho difícil para mim, tá? Eu confesso meu desconforto, bem difícil. Eu sei que vai sair muito corte aí na internet, eu decidi fazer isso, eu vou ligar aqui pro Ricardo. Estamos ao vivo com quase 500 mil pessoas em todas as redes sociais. Vou ligar para ele, e se ele não quiser, eu vou finalizar. Vou ligar, tô ligando pro prefeito. Se eu tratei o Guilherme nesse respeito, você também tem que esperar o mesmo respeito. Tá chamando aqui, ó. Não tem o número dele aqui, mas vou mostrar pra vocês, ó. Tá ligando aqui, ó. Tá aí a foto do prefeito de São Paulo que quer. Tô chamando aqui agora, ao vivo. Se ele não atender. A minha intenção de fato era colocar todos eles. Como não tá mostrando o número dele, eu tô mostrando aqui, ó. Tá chamando. E o Ricardo não está atendendo. Vou deixar chamar até cair aqui. Então é o seguinte, o que é a minha proposta com isso, esse desafio? Quando eu fiz o desafio, eu tinha certeza que nenhum dos dois iria aceitar. Essa era a minha certeza. Fiquei realmente assombrado quando o Guilherme aceitou. E o Nunes, né, como a equipe estava com acesso, falando entre as assessorias, ele tá chamando. Continuo mostrando para vocês aqui que tá chamando, mas não tá indo para lugar nenhum. A grande verdade é o seguinte, que a gente precisa entender. Libera aqui pra mim os comentários, que eu acho que apagou esse celular, uma outra aqui pra mim. Eu quero deixar, avisa aí pessoal do curso ali que eu já vou entrar. Eu quero deixar claro pra todos vocês que estão assistindo que essa é uma guerra. A gente perdeu uma batalha, né? Mas a gente saiu vitorioso, mesmo não alcançando a prefeitura de São Paulo. Eu, de fato, orei muitas vezes pra Deus ter piedade. É muito maquinista, é muito bandido, muita gente que tá surrupiando o povo através, né, desse método político tradicional. Achei uma situação muito ruim, né, ter terminado dessa forma. E eu quero que todo mundo saiba disso. Todo mundo saiba, né, da minha posição. Eu ainda não decidi, eu estou descansando com a família na Itália. E eu ainda não decidi se eu vou votar no domingo.
Eu vi que o presidente Lula acabou caindo aí, ele já falou que não vai. Eu ainda não decidi. Eu tô a talvez 12 horas de distância, não sei, aqui de Roma no Brasil, 12 horas? 5 mais. Não, 12 horas de voo. 12? Tô a 12 horas de distância. E eu quero deixar claro que tem que ter paciência na política. Não, o Ricardo não atendeu, uma pena. Eu deixo claro aqui que o primeiro dia que eles saíram, né? O Tarcísio está preocupado com a minha candidatura a governo de São Paulo, à presidência do Brasil, daqui 2 anos. Ele também está preocupado, né, sobre a candidatura tanto para presidente como para governador. Eles tiveram um orgulho um pouco gigantesco em relação a mim. Eu falei que se pedisse desculpa e consertasse e pegasse algumas propostas, eu apoiaria. E eu quero que vocês não fiquem chateados. Se for para ficar chateado, faça com força, sabe? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu cheguei sem governador, sem presidente, sem ex-presidente, sem dinheiro público, nenhum padrinho político, só com Deus mesmo, um partido pequeno, e eu consegui chegar ali onde a gente chegou. Então, assim, eu não tô devendo nada para ninguém, a não ser para esses 1.719.024 pessoas. Para você que às vezes pode estar chateado, Pablo, eu votei em você. Eu sei que às vezes você pode estar do jeito que você não quer, mas eu tenho meus princípios. Eu prefiro que você fique chateado e eu não quebre os meus princípios do que manter todo 1.700.000 pessoas alegres e quebrar meu princípio. Eu não vou quebrar nem a pau. A mesma oportunidade que eu dei para um, eu dei para outro, que foi um desafio, né, foi uma sabatina. Eu gostei muito de ouvir as respostas, e a pessoa, num período eleitoral, ela dá uma mascarada nas respostas, que é normal. Eu entendo, e tá tudo certo. Eu espero que Deus tenha compaixão da cidade de São Paulo, porque eu realmente não acredito em nenhum dos dois. Eu sei que você queria que eu forçasse para falar, vamos fazer tal coisa, quem vai fazer o povo tem maturidade para isso. O povo sempre fez isso. Você vê, a gente tem um presidente até hoje como o Lula, o povo realmente cai em falácia, o povo realmente faz doideira. E eu quero terminar essa transmissão, porque eu vou entrar então, já que o Ricardo não vai assumir essa postura aí, de ser entrevistado. Lamento, tá, Ricardo? Você não conseguir entrar. Eu vou terminar, senti de fazer isso. Eu vou terminar fazendo oração pela cidade, né? Espero que o PT não ganhe lugar nenhum no Brasil. Maria do Rosário, que você nunca mais dispute uma eleição de prefeita. Nem sei quem está concorrendo contra você, mas que você perca. Que o Engler ganhe lá em Minas Gerais. Que o André Fernandes ganhe em Fortaleza. Que as pessoas... a Cristina, João no coração. É nóis.